Boa noite, meus irmãos. Nós vamos agora dar início à nossa aula sobre quem é Jesus Cristo. Nós vamos começar a estudar hoje, esta é a 10ª aula. Nós vamos começar a estudar hoje sobre a bendita pessoa de Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, dentro do nosso curso das doutrinas da Confissão de Fé Batista de 1689. Esta é a 10ª aula. E nós vamos então tratar sobre Cristo, o mediador, capítulo 8 da Confissão de Fé, que eu já convido você a abrir aí a sua Confissão de Fé, para que você possa acompanhar comigo então o estudo, a leitura, capítulo 8, que trata de Cristo, o mediador, irmãos. Quero também dizer aos irmãos que estou gravando essa aula porque, infelizmente, a live caiu, né? Semana passada, na aula passada, a live caiu, essa semana de novo caiu. Então, para nós não perdermos mais uma semana, nós vamos então deixar aqui a aula gravada e os irmãos poderão assistir então esta aula gravada. Né? Eu tenho que verificar por que a live está caindo e semana que vem, se Deus quiser, a gente consegue aí resolver essa situação e transmitirmos então ao vivo a nossa aula, se Deus assim nos permitir. Mas eu convido você agora a ler comigo o Salmo de número 2, que diz assim: Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como ao vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos pela sua grande misericórdia que abençoes esta aula, Senhor. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos instrua na aula de hoje, nas próximas aulas, e que vamos tratar da bendita pessoa de Jesus. Que sejamos grandemente edificados para a sua honra, para a sua glória e para o nosso bem eterno. Fala, Senhor, e que a palavra chegue a muitos corações. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos começar a falar de um assunto de extrema importância, sobre o próprio Jesus Cristo, a própria pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu começo com este salmo porque ele fala exatamente que a nossa vida e a nossa vitória, a nossa bênção depende verdadeiramente da pessoa de Jesus. A prudência é servir ao Senhor. A prudência, segundo o Salmo, é beijar o filho, para que se não ire e pereçar no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Hoje nós vamos começar a tratar exatamente deste filho, deste mediador, da pessoa bendita de Jesus. Para nós entendermos sobre Jesus, nós precisamos ter já um entendimento das aulas anteriores, dos primeiros capítulos da Confissão de Fé, que tratam exatamente sobre a gravidade de nossa situação. Nós vimos sobre o capítulo do pecado e da queda. Como a nossa situação é grave. Quando Adão pecou, como nosso representante, ele trouxe sobre todos nós a culpa do pecado e trouxe sobre nós a morte espiritual, visto que foi quebrada a comunhão que nós tínhamos com Deus e nós morremos espiritualmente. O nosso ser completamente foi corrompido pelo pecado. Nossa mente foi obscurecida, nossa razão foi totalmente
é, é, prejudicada, de maneira que nós não conseguimos mais raciocinar direito. Nosso coração, nossos desejos ficaram descontrolados. Nosso coração agora reina a maldade, reina o pecado, de maneira que o pecado nos destruiu. O pecado afetou todas as nossas faculdades. E o pecado, ele é grave, porque ele é exatamente feito contra o santo Deus. Nós temos estudado nos capítulos anteriores que Deus é glorioso, é santíssimo, é bom, é justo, é perfeito. E ele é triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este Deus, santíssimo, justíssimo, perfeitíssimo, ele é o Deus eterno contra quem nós pecamos. Como disse certo teólogo do passado, ele é o sumo bem. E nós então, ao pecarmos, e por isso que o pecado é o mal dos males, é o que há de mais terrível. Se você imaginar a pior calamidade que você consiga pensar, não chega nem perto da gravidade do mínimo pecado, porque exatamente o pecado é contra o sumo bem, é contra esse Deus glorioso. Então, é o mal dos males. E, portanto, irmãos, esse pecado nos trouxe, o pecado de Adão nos trouxe culpa e nos corrompeu e nos fez escravos do pecado, de maneira que todo o nosso ser serve ao pecado. É por isso que a nossa situação é de condenação. O que nós merecemos, temos estudado aqui já na confissão de fé, é, é tanto a miséria temporal, a miséria desse nosso tempo, como também a miséria eterna. De maneira, meus irmãos, que a nossa situação é de miserabilidade completa, de miséria total e plena. O homem mais rico desse mundo, se ele não é convertido, se ele não é redimido em Cristo Jesus, a situação dele é pior, infinitamente pior que o homem mais miserável. Esse caso é o homem mais miserável em termos econômicos, em termos materiais, porque se nós formos olhar para o aspecto espiritual do homem mais rico do mundo sem Cristo, se ele não tem Cristo, ele é miserável. A situação dele é de miséria muito pior, infinitamente pior do que a miséria econômica, material, do homem mais pobre, do homem mais miserável, financeiramente, economicamente, do mundo. Exatamente porque o pecado ele é feito contra Deus. Então a nossa situação, meus irmãos, é uma situação em que nós necessitamos realmente da salvação, nós necessitamos realmente da redenção, e o juízo de Deus virá. E nós um dia teremos que prestar contas diante de Deus da nossa vida, do nosso pecado. É por isso que quando nós falamos a respeito de Jesus Cristo, nós estamos tratando de um assunto, irmão, de suma importância, e nós temos, portanto, que entender muito bem quem é Jesus Cristo, quem é o nosso Redentor, quem é o nosso Salvador. A aula de hoje, portanto, nesta aula de hoje, nós vamos começar a tratar sobre essa bendita pessoa de Jesus que veio exatamente nos salvar, que veio exatamente nos redimir. E nós vamos entender a necessidade desse Salvador quando nós entendemos a gravidade do pecado. Na última aula, nós tratamos também sobre aliança. A nossa salvação ela vem por meio do que nós chamamos nova aliança. E nós vimos nessa aula sobre as alianças de Deus, que toda aliança, tudo que Deus nos concede, todas as bênçãos, todas as misericórdias, todas as graças, é por meio de aliança. E que todas as alianças, na verdade, elas são uma condescendência de Deus. Na qualidade de criaturas, nós estudamos na confissão de fé, e assim a palavra de Deus mostra, quando Jesus diz que quando nós tivermos feito todo o nosso dever, nós vamos ser inúteis ainda. Por quê? O que significa isso? Significa que na qualidade de criaturas, eu devo a Deus obediência, amor, honra e glória, mas mesmo quando eu cumpro o que eu devo para Deus, e no final das contas, de fato, ninguém cumpre porque nós somos pecadores, mas mesmo que eu cumprisse isso de forma perfeita, ainda assim, Deus não ficaria devendo nada para mim, porque eu devo a Ele obediência, mas Deus, como Criador, como Senhor, Ele não deve nada nunca a sua criatura. Na nossa obediência, não vai melhorar Deus. Deus é perfeito, é santíssimo.
E o nosso pecado não vai também prejudicar Deus, não vai afetar Deus em absolutamente nada. Então, quando Deus ele faz uma aliança conosco, ele vem nos abençoar, não é como que se nós fizéssemos Deus dever a nós, mas é condescendência, misericórdia, graça. Nós observamos isso na aula anterior. Mas a nossa situação, ainda que seja verdade no que diz respeito a exatamente a questão da criação, não é? Ainda que isso seja verdade, meus irmãos, como criaturas que somos, a nossa situação ainda é pior. Nós observamos aqui, nós estudamos aqui. Porque nós somos o quê? Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Então nós somos culpados. O pecado de Adão, nosso representante, nós já temos estudado isso aqui, foi atribuído a nós, mas nós temos os nossos próprios pecados. Nós então somos culpados. Nós não merecemos nada de Deus. Então, como criaturas, Deus não fica devendo nada a nós. Agora a situação ainda é pior. Não somente criaturas somos, mas somos também pecadores. Mas Deus é tão bom, Deus é tão gracioso, que Ele resolveu nos salvar. E aí nós estudamos já sobre o pacto da graça, que é esse pacto em que Deus vem nos salvar, nos redimir, tendo por mediador a pessoa bendita de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo é sobre ele que nós vamos começar a estudar hoje. Nós vimos também na aula anterior, esse pacto da graça, ele está assentado sobre o pacto da redenção. Né? Então, o pacto da redenção é aquele pacto eterno feito entre o Pai e o Filho e também o Espírito Santo para a nossa salvação. Então, Deus triuno, houve um acordo entre as pessoas da Trindade na eternidade, antes de existir todas as coisas, para que Cristo viesse e viesse nos salvar. Essas verdades, irmãos, que nós já temos estudado nas aulas anteriores, essa verdade, ela agora vai ser entendida, vai ser avançado o entendimento dela, exatamente quando nós vamos tratar hoje a respeito, começar a tratar hoje a respeito da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, esse capítulo 8 sobre Cristo mediador, ele é um capítulo bastante extenso. Ele tem 10 parágrafos e os 10 parágrafos têm muito conteúdo, né? Então, no nosso curso que está pausado, esse é o curso sobre a confissão de fé. Mas o nosso curso que está pausado para nós entramos agora com esse novo curso sobre a confissão de fé, o curso pausado é o curso de teologia sistemática, onde nós estamos detalhando muito as doutrinas, explicando, dando, enfim, explicações bem detalhadas para que os irmãos possam crescer no entendimento. Esse curso, ele é um curso mais rápido, mais, digamos assim, mais superficial, né? Ainda que não desejamos que ele não tenha sua profundidade, não mostre realmente as verdades bíblicas que os irmãos compreendam, mas é um curso onde nós tratamos mais rapidamente das verdades da palavra de Deus. Mas ainda assim, irmãos, não é possível nós olharmos 10 parágrafos só numa aula. Então, eu preciso ir olhando 2, 3 parágrafos a cada aula. Nesta aula de hoje, nós vamos olhar para 2 parágrafos. E esses 2 parágrafos que vocês têm aí na confissão de fé. Como eu sempre tenho pedido, nós vamos ler agora os parágrafos e explicá-los. Vamos ler alguns versículos, não vamos ler todos. E meu pedido a você é que você tome esses parágrafos, depois leia durante a semana, leia os versículos, para que você possa internalizar, meditar, lembrar das explicações e refletir melhor sobre esses ensinos, entender melhor na medida que você lê na Sagrada Escritura, na Palavra do Senhor. Acontecendo isso, então, você tendo alguma dúvida, aí você pode colocar nos comentários aí deste vídeo, e tendo dúvidas, a gente poderemos comentar então, tirar essas dúvidas nas próximas aulas. Ok, meus irmãos? Então, eu convido você agora a ler comigo os 2 parágrafos. Vamos ler o primeiro parágrafo, explicado, vamos ler alguns textos, e também o segundo parágrafo. No primeiro parágrafo diz assim: aprove a Deus em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e os homens,
profeta, sacerdote e rei, a cabeça, o salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele no tempo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Esse primeiro parágrafo, então, ele explica para nós a respeito exatamente da origem da nossa redenção, da nossa salvação, do pacto da graça que trouxe para nós salvação. A origem é o próprio Deus, é na vontade soberana deste Deus. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, a nossa salvação. A confissão está afirmando aquilo que nós já temos estudado sobre os decretos de Deus. Você lembra? Nós temos uma aula sobre os decretos de Deus, em que nós estudamos que tudo o que acontece, aquelas três grandes obras de Deus, criação, providência e redenção, essas três obras de Deus são, na verdade, a concretização do decreto eterno de Deus. É aquilo que o Senhor Deus decretou fazer, realizar, antes de todos os tempos, antes de existir qualquer coisa, ele decidiu, ele decretou soberanamente. Então, assim foi com a criação, assim foi com a providência, e assim também com a sua terceira obra, que é a redenção, a nossa salvação. Então, aprove a ele, no seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher, ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e os homens. Então, ele está dizendo que Deus soberanamente decidiu, e essa decisão significa o quê? Que ambas as pessoas da eterna Trindade, o Pai e o Filho, podemos também dizer o Espírito Santo, mas aqui a confissão de fé ela quer colocar as duas pessoas, o papel aqui das duas pessoas na nossa redenção, na nossa salvação, para a nossa compreensão aqui desses aspectos, né? Então, dizendo o seguinte, soberanamente o Pai, ele escolheu, ordenou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, para que ele seja o mediador entre Deus e os homens, de acordo então com esse pacto. Lembra que eu falei há pouquinho? O pacto da graça, o que é o pacto da graça? É o pacto entre Deus e os homens, tendo por mediador Jesus, mas esse pacto da graça ele está assentado sobre o pacto da redenção, que nós chamamos do pacto da redenção, que é esse pacto entre o Pai e o Filho. Então, antes que Jesus viesse, na verdade, antes que existisse todas as coisas, antes que existisse o mundo, o próprio tempo, enfim, só havia Deus, o Pai e o Filho decidiram a nossa salvação. O Pai escolheu o Filho para ser o mediador entre Deus e os homens. Veja, o Filho unigênito. Na qualidade de mediador, ele é o profeta, o sacerdote, o rei, diz a confissão de fé, o cabeça, o salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo. E aqui vamos explicar rapidamente o que significam essas qualificações do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, ele é um mediador. Mas nós precisamos, irmãos, o que é um mediador? Em primeiro lugar, o que é um mediador? Mediador é aquele que faz, evidentemente, a mediação. Existem duas partes. No caso nosso, nós somos pecadores, nós somos inimigos de Deus. E Deus, graciosamente, ele resolveu nos reconciliar com ele. Existe para essa reconciliação, para essa pacificação, alguém que faz a mediação. Alguém que nos reconcilia com o Pai. Alguém que pacifica a nossa relação com o Pai. Isso foi feito de acordo com a vontade do próprio Pai. Jesus, portanto, é esse mediador. Nós precisamos, dentro da nossa situação gravíssima de pecado, conhecer a verdade sobre Deus e sobre a sua mediação. Nós precisamos ter resolvido a questão da nossa culpa. Nós precisamos também sermos libertados de uma porção de inimigos que nós temos contra nós. Que a Bíblia esclarece que o nosso próprio pecado
a nossa natureza, a nossa carne que odeia Deus, o mundo, que é esse sistema maligno, contrário a Deus, alienado de Deus, e Satanás, o pai da mentira, que tentou Adão e Eva no jardim do Éden, os enganou e que hoje ele engana os homens pelas suas mentiras, pela sua sedução. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente de um profeta, de um sacerdote e de um rei. Jesus é profeta porque ele exatamente é aquele que nos ajuda na nossa ignorância espiritual. Nós precisamos conhecer a Deus. O que um profeta faz? Ele traz a palavra de Deus. Então, Jesus, ele traz a palavra. Nós precisamos de um sacerdote. Nossa culpa é grande, é infinita. E Jesus, o que o sacerdote fazia? O sacerdote oferecia o sacrifício para pagar pelos pecados, cerimonialmente no Antigo Testamento, para pagar pelos pecados do povo. Jesus é exatamente esse que faz um sacrifício diante do Pai para pagar os nossos pecados, só que não de um animal, mas o sacrifício dele mesmo, ele se entrega por nós. Jesus também é um rei. No Antigo Testamento também tinha, especialmente ali, Davi, que era um tipo de Cristo, em que ele vencia as batalhas do Senhor e vencia pelo povo de Deus os inimigos do povo de Deus. Jesus é esse rei que vem vencer os nossos inimigos. Mas Jesus, então, como mediador, como profeta, sacerdote e rei nosso, ele se torna o cabeça da sua igreja, aquele que lidera a sua igreja, exatamente porque ele é o nosso mediador. Ele é aquele que é herdeiro de todas as coisas, porque na sua mediação o mundo, o universo foi corrompido pelo pecado, a natureza toda sofreu os efeitos do pecado, mas quando Cristo morre na cruz, ele nos ganha para nós uma herança eterna de um novo céu, de uma nova terra. Então, ele também é herdeiro de todas as coisas, e ele, na qualidade de mediador, é aquele que finalmente julgará o mundo, julgará a humanidade. Então, esse Jesus, nós precisávamos dele, desse mediador bendito que vem para pagar por nossos pecados, para trazer conhecimento de Deus, pagar os nossos pecados, nos liderar nessa vitória contra os inimigos, nos liderar como sua igreja e de nos trazer a herança eterna. Daqui a pouco nos próximos capítulos, nós vamos entender como Jesus efetivamente faz isso. E dentro desse pacto, portanto, Deus, o Pai, escolheu o Filho para ser o mediador, e como mediador, ele então ser profeta, sacerdote e rei, e assim por diante. E mais, ele também, nesse pacto, deu um povo para ser sua posteridade, para ser dele, portanto, a igreja. Nesse pacto eterno, o Pai deu ao Filho esse povo, e o Filho tem a sua parte nesse pacto para ser este mesmo povo que o Pai teria dado ao Filho na eternidade. O Filho, então, viria para por ele no tempo, ou seja, quando ele vem a esse mundo, nasce na Virgem Maria, no tempo, portanto, esse povo seria remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Vejam, irmãos, aqui então é aquilo que efetivamente a redenção ela traz para nós em termos de bênção. Nós somos remidos, ou seja, é resolvido o problema do nosso pecado. E em Cristo Jesus nós somos chamados a Deus. Em Cristo Jesus nós somos justificados, que é o quê? Quando Jesus morre por nós na cruz, ele paga a nossa culpa plenamente, cabalmente, de maneira que agora nós somos justos diante de Deus. Em Cristo nós somos santificados, porque não somente ele paga a nossa culpa, mas ele começa-se um processo em nós, em que nós vamos nos tornando cada vez mais obedientes a Deus. É a santificação. E finalmente em Cristo nós somos glorificados. Quando haverá um novo céu, uma nova terra, teremos um novo corpo, seremos ressuscitados, então nós estaremos com Deus no novo céu, nova terra, com o corpo glorificado para sempre com o Senhor, no novo mundo, então seremos glorificados. Tudo isso, no pacto eterno, foi decidido entre o Pai e o Filho para acontecer, para Jesus ser o mediador e nos trazer então essa salvação, essa mediação e essa remissão, esse chamado, essa justificação, essa santificação e glorificação na qualidade de mediador, como profeta, sacerdote, rei, cabeça da igreja, de todas as coisas e juiz do mundo. Eu quero ler alguns textos com vocês,
eu não vou ler todos, irmãos, eu vou pedir para depois vocês lerem, que comprova exatamente essas verdades maravilhosas da palavra de Deus. Primeiro, é Isaías, capítulo 42, versículo 1, por gentileza. Abra aí na sua Bíblia comigo. E como eu disse para vocês, não vou ler todos, irmãos. Depois vocês, por favor, leiam, meditem, e vocês percebam realmente a maravilha que é essa doutrina preciosa. Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Meu eleito, o Pai falando sobre o Filho, é o que a confissão diz. Esse eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher, ordenar o Senhor Jesus. Ele escolheu, ele é o eleito do Pai para esta obra de mediação. Outro texto importantíssimo, preciosíssimo, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, irmãos, esse texto. E vamos ler, aproveitar aqui, ler também o 18, né, para nós entendermos melhor a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler o 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele. Estou lendo aqui 2 Pedro, desculpa, mas é a primeira, eu errei aqui, tá? Falei a referência certa, mas eu abri na carta errada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver e por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Olha, conhecido ainda antes da fundação do mundo, ou seja, esse Jesus, exatamente antes que existissem todas as coisas, Jesus já foi designado como nosso Salvador, como aquele que viria derramar o seu sangue. Irmãos, ele é este sacerdote, depois os irmãos profeta, rei, cabeça da igreja. Os textos que nós temos aqui, todos esclarecem plenamente essas afirmações da confissão de fé, que está simplesmente repetindo o que a Bíblia diz a respeito da pessoa bendita de Jesus. Bom, tendo dito isso, nós vamos agora para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, nós temos a informação sobre quem é essa pessoa bendita de Jesus, esclarecendo-se melhor sobre o seu ser, sobre a sua natureza. E aqui é importante, irmãos, porque exatamente Jesus, o primeiro parágrafo apresenta o pacto, a realidade do pacto, a escolha do Pai, para que Cristo viesse como mediador do pacto da graça e trouxesse para nós, enfim, todas essas bênçãos. Mas para que isso acontecesse, nós precisamos entender exatamente quem é Jesus. Vejam, depois vocês vão entender melhor esta afirmação que eu vou dizer agora, mas eu já preciso dizer para que os irmãos consigam já perceber a importância de nós estudarmos o que está aqui no segundo parágrafo. Para nós sermos salvos, nós não poderemos ser salvos por um homem como nós. Como, por exemplo, se o nosso pai, nossa mãe, um amigo, uma pessoa importante, nenhum ser humano, por mais justo, por melhor que tenha sido, mais moral, nenhum ser humano poderia nos salvar, irmãos, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, sabe, nós caímos em Adão, nós precisamos de um homem para nos salvar. Só que quando nós olhamos, precisamos de um outro mediador, nós precisamos de outro representante. O primeiro representante caiu, e nós caímos com ele, que foi Adão. Nós precisamos realmente de um homem representante, mas o problema é que não tem nenhum homem santo que possa nos representar, né? Diante de Deus. Todos pecaram. E outra coisa, também não poderia ser um anjo para nos salvar, porque, irmãos, homens que pecaram. Então, depois, irmão, vão entender isso que eu acabei de afirmar agora melhor, né? Mas
Por isso nós temos que entender quem é Jesus, porque Jesus é Deus homem. Esse é um aspecto muito importante, porque exatamente nós temos que compreender a natureza de Jesus, exatamente esse Deus homem, porque isso se relaciona com a obra que ele veio fazer para a nossa salvação. Se não fosse ele Deus homem, ele não poderia vir nos salvar, não haveria salvação. Ele é Deus homem exatamente porque só o Deus homem pode vir nos salvar. E nós vamos entender melhor essas coisas agora, ok? Mas veja, o segundo parágrafo diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, no esplendor da glória do Pai, da mesma substância igual a Ele, quem criou o mundo, quem sustenta e governa todas as coisas que Ele fez, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns, embora sem pecado. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. E assim foi feito de uma mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras, para que duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Vamos explicar isso aqui, irmãos, isso aqui é tão profundo, é tanta coisa, nós vamos dar uma visão geral, rápida, que Deus nos ajude nós entendermos aqui essa riqueza toda aqui, né? Mas vamos lá. O Filho de Deus, veja, a primeira coisa que a confissão coloca é exatamente que ele é o Filho de Deus. Ele é Deus, plenamente Deus. A confissão, então, coloca o Filho de Deus e aí explica melhor quem é o Filho de Deus, dizendo assim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, resplendor da glória do Pai, da mesma substância igual a Ele. Veja, então, que ela está afirmando aqui exatamente que Jesus não é um mero homem, meus irmãos, mas que Ele é Deus, plenamente Deus. Nós, cristãos, aceitando a revelação bíblica, nós cremos num Deus único, no entanto, triuno também. Ou seja, um Deus, mas que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas é um único Deus. O Pai é totalmente único Deus. O Pai é totalmente Deus. O Filho é totalmente Deus. O Espírito é totalmente Deus. Essa é a verdade da doutrina da Trindade, algo que vai muito além da nossa compreensão, evidentemente, mas que nós afirmamos baseando-nos nas Sagradas Escrituras. Há um capítulo, há um curso nosso aqui, Teologia Temática, que está pausado, mas que nós temos várias aulas sobre a Trindade, e os irmãos podem depois, se quiserem entender melhor a Trindade, acessar todas essas aulas. Temos uma playlist aí sobre o curso de Teologia Temática, os irmãos podem buscar lá as aulas sobre a Trindade, ok? Mas vamos lá, aqui nós estamos afirmando apenas o seguinte, que esse Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o verdadeiro e eterno Deus. Ele é Deus. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é da mesma substância do Pai. Que sentido que significa substância do Pai? É que, assim como o Pai é Deus, ele é Deus. Não é um outro Deus, mas plenamente Deus. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus. Ele é da mesma substância, portanto, do Pai. Quem criou o mundo? Porque o Pai criou o mundo. Ou pela palavra que é o Filho, lembra? Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e falou Deus, haja luz e houve luz. E aí nós temos, irmãos, João capítulo 1, verso 1, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, este Verbo, que lá no versículo 14 de João também diz que Ele se fez carne, ou seja, é o Filho, é o Jesus, Ele é o Filho de Deus. O Verbo. O Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, no princípio, no início de tudo, e era Deus, e por meio dele tudo que foi feito se fez. Então, esse Deus eterno, esse que é Deus, o Filho de Deus, que nunca deixou de ser Deus, que criou todas as coisas, como a confissão diz, que sustenta e governa todas as coisas que ele fez, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns, embora sem pecado. Essa é a doutrina da encarnação de Jesus, que é absolutamente bíblica.
O que se diz aí? Se diz então que Jesus, eterno Deus, no tempo designado por Deus, nasceu da Virgem Maria. Foi concebido por ela, pelo Espírito Santo nela. Daqui a pouco nós vamos ver, a confissão diz assim: foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu, e assim foi feito de uma mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras. A confissão está afirmando então que esse eterno Deus, num tempo determinado por Deus, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, e ele agora, diz aqui, na plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns, embora sem pecado. Ou seja, ele é homem. Agora ele é homem, agora ele é Deus, homem, o eterno Deus, se encarna, se reveste de humanidade, é concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, e agora ele é Deus, homem. Entendeu? Isso é muito importante para nós entendermos esse mediador. E aí, meus irmãos, embora ele é um homem, mas sem pecado, ele é, digamos assim, não é contaminado pelo pecado original, ele não recebe a culpa do pecado de Adão, ele foi concebido pelo Espírito Santo do ventre de Maria, ele é da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras, conforme as promessas do Antigo Testamento que dizia que este mediador seria descendente de Abraão. Lembremos do que está escrito em Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, Deus dizendo a Abraão, e vai para a terra que te mostrarei. E mais adiante diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembremos do que Deus disse a Davi: de ti sairá, nunca deixará de ter um rei, teu descendente no trono. Esses textos estão apontando para que o filho de Abraão, filho de Davi, que é Jesus, haveria de nascer. E então se cumprindo as Escrituras. A confissão então diz: cumpriu-se as Escrituras. E ela continua dizendo: para que duas naturezas, vimos então que ele é Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele é homem também. Duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Aqui é a doutrina da pessoa de Jesus. É um mistério, nós não conseguimos entender isso plenamente, mas nós afirmamos aquilo que a palavra de Deus afirma. Isto é, que Jesus é Deus e Jesus é homem. 100% Deus, plenamente homem. E explicamos assim, essa é a doutrina ortodoxa, e a confissão de fé, seguindo as Escrituras, segue também a doutrina ortodoxa, que diz duas naturezas, ou seja, divina e humana, inteiras, perfeitas e distintas. Elas são inteiras, elas são perfeitas, plenamente Deus, plenamente homem, mas são distintas. Elas não se confundem, misturam, convertem. A confissão explica melhor isso dizendo assim: fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Essas duas naturezas são unidas numa única pessoa. Jesus é só uma pessoa, duas naturezas. Uma pessoa, duas naturezas que estão unidas numa só pessoa. Essa é a doutrina ortodoxa, a doutrina bíblica, ou seja, ele é plenamente Deus, plenamente homem. Nunca deixou de ser Deus. Se revestiu de humanidade, tornando-se plenamente Deus, plenamente homem. O Deus homem. A confissão explica melhor sobre essa relação entre as duas naturezas, dizendo assim, mostrando que elas são inseparavelmente unidas nessa única pessoa, inteiras, perfeitas e distintas. Explica assim, dizendo que elas estão nessa unidade, nessa única pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Explicando melhor, o que é sem conversão? Significa que não se transforma no outro, uma não se transforma no outro, ou seja, não significa que quando Jesus se encarnou, a sua natureza divina se tornou natureza humana. Não, continua a natureza divina. Mas agora unida, distintamente, unida nessa única pessoa. Deus, a natureza divina continuou sendo divina, a natureza humana continuou sendo humana. Não houve composição, ou seja, isso significa que Cristo não tinha
uma natureza composta de duas partes, divina e humana, não são duas naturezas unidas numa só pessoa. Também sem confusão, significando que quando Cristo se encarnou, não houve como que uma mistura entre as duas naturezas. Não, são duas naturezas distintas unidas numa só pessoa. Explicando então, a confissão diz: não houve conversão, uma não se tornou na outra, não houve composição, como se uma natureza possuindo duas partes, não, duas naturezas unidas numa só pessoa, nem houve confusão, como se houve uma mistura entre as duas naturezas nessa pessoa. Não, não, não. Elas duas são inteiras, perfeitas, distintas, inseparavelmente unidas numa só pessoa. Essa é a verdade bíblica, irmãos. E aí a confissão continua. Esta pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Percebe a conclusão? Esta pessoa, porque só uma pessoa, é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, porque é uma pessoa, em que duas naturezas são unidas nessa pessoa. Ele é verdadeiro Deus, portanto, verdadeiro homem, mas um só Cristo, porque só uma pessoa. O único mediador, porque só uma pessoa entre Deus e o homem. Nós vamos entender melhor nas próximas aulas por que, meus irmãos, exatamente tinha que ser Deus, tinha que ser homem, né? Tinha que ser assim. Mas aqui é importante nós estabelecermos que foi determinado que o Filho viesse salvar-nos, primeiro parágrafo, de acordo com o pacto eterno feito entre o Pai e o Filho, mas que ele é plenamente Deus, se revestiu de humanidade, quer dizer que não perdeu a divindade, mas que agora a sua única pessoa é unida às duas naturezas distintas, melhor dizendo, perfeitas e inteiras, unidas nessa sua pessoa, sem conversão, composição, confusão. Esta pessoa é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Irmãos, para completarmos a aula de hoje, eu quero ler com vocês alguns versículos para nós apoiarmos aquilo que temos dito. E os irmãos, sua tarefinha de casa é você ler os textos e os parágrafos da confissão e os textos que provam estes parágrafos plenamente, ok? Vamos para João capítulo 1, versículo 14, que eu já li aqui, já citei aqui durante a aula com os irmãos, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, mas nunca deixou de ser o Verbo. Ele é o mesmo Verbo. E agora ele se faz carne, né? Gálatas 4:4 diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Gálatas 4:4 diz assim, irmãos: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Filho, veja, Deus enviou, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele continua sendo filho de Deus, o Deus eterno. E outro texto, irmãos, importantíssimo aqui, que eu quero ler com vocês, é Lucas, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui que mostram essa encarnação do Filho, né? A explicação de como aconteceu todas essas coisas. Nós temos aqui estudado. Nós vamos ler 3 versículos aqui que dizem claramente como ocorreu, né? 1:27. Vou ler 26 e 27. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O versículo 31 diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E o versículo 35, o anjo respondendo a Maria, porque Maria pergunta no verso 34, e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum, sou virgem? E o versículo 35 diz: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria.
O Espírito desceu sobre ela, o poder do Altíssimo a envolveu, e assim foi feito de uma mulher, como diz a confissão de fé. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Irmãos, aqui está a aula de hoje. Nós estamos só começando para apresentar para vocês quem é Jesus e como essas verdades, irmãos, elas têm que ser entendidas, porque sem a compreensão de quem é essa pessoa, nós não entendemos a redenção que esse bendito Deus homem, Filho de Deus, veio fazer por nós. Semana que vem nós vamos continuar. Se Deus quiser, eu vou conseguir transmitir aula ao vivo, né? Dos meus irmãos, tá bom? Mas aqui, para nós não perdermos a semana, está aí essa aula gravada para vocês. Espero que Deus a use para a sua edificação, para o seu fortalecimento. Vamos orar, meus irmãos, pedindo que Deus abençoe exatamente essas palavras de hoje, a nossa meditação, nosso estudo de hoje. Senhor, abençoa esta aula, Senhor, na vida de meus irmãos e irmãs, nas nossas vidas todas, para que o que meditamos e aprendemos aqui seja aplicado ao nosso coração. Nós cresçamos no entendimento de quem é a pessoa bendita de Jesus e sejamos edificados, Senhor. E venhamos te amar mais e te glorificar e sermos gratos por tão maravilhosa salvação. A pessoa bendita de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus, abençoe este curso, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, sexta-feira voltamos, nesse mesmo horário. Deus quiser, vamos conseguir transmitir ao vivo. Vou ver porque está acontecendo esse probleminha. A gente vai, se Deus quiser, conseguir transmitir ao vivo. Mas o meu conselho sempre é: ore pelo curso, divulgue e medite, tá? Leia o parágrafo da confissão de fé e os versículos e traga qualquer pergunta que você tiver para nós aqui nos comentários, irmãos. E domingo agora, vá à igreja, congregue-se numa boa igreja, onde é pregado o Evangelho com o povo de Deus, para que você possa adorar o Senhor e conhecer mais e mais esse bendito Salvador Jesus junto com o seu povo. Deus te abençoe. Até próxima sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir, vamos conseguir prosseguir falando da pessoa bendita de Jesus, nosso Salvador. Até, meus irmãos. Uma boa noite a todos.